Vencemos, o Vasco venceu no último jogo do ano em casa, batendo no Atlético Mineiro. E olha, lembrou até um pouco dos bons momentos do Vasco em 2024, quando deu aquela arrancada, como a primeira página no Campeonato Brasileiro, que aliás voltou, chegou à 10ª colocação e carimbou passaporte para a Copa Sul-Americana. Olha, não foi um ano ruim. É claro que a gente quer mais, merece mais, né? Que a gente quer ver o Vasco campeão, não ver os 3 rivais comemorando títulos, que a gente descobre e a gente fica chupando o dedo. Merecemos a competição internacional na primeira prateleira, que é a Libertadores, merecemos, mas vai voltar a disputar uma competição internacional depois de muitos anos, que é a Copa Sul-Americana. Então, não foi um ano ruim, até porque se desenhava um ano trágico. Tudo isso após a vinheta. Salve, galera do Vasco. Já vou falar boa noite, bom dia, vai ter bom dia no Desperta também, boa tarde e boa noite, bom 2025, porque a gente já concluiu o nosso destino em 2025. Quando acabou a coletiva, eu desejei feliz 2025 para todo mundo que estava lá. Vocês viram que estava cheia com a coletiva, porque a gente não vai se ver mais em 2024, o último jogo do Vasco vai ser fora de casa. E foi um jogo que lembrou, como eu falei na introdução, os bons momentos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Não deu chance para o Atlético Mineiro, bateu por 2-0, com gols do Paete, que fazia gol desde outubro, e o Felipe Coutinho fazendo seu primeiro gol em casa, se eu não me engano, nesse ano, desde quando retornou ao Gigante da Colina. Ele fez gol no Flamengo, fez gol no Atlético Mineiro, no jogo de ida, lá em Minas Gerais. E não lembro dele de fazer gol em casa desde quando ele retornou. E até foi bom, foi com uma vitória. E o Vasco veio com uma formação diferente, veio com um 4-4-2 simples, sendo que 3 volantes, o Hugo Moura, o Cocão, o Jair, com o Felipe armando, e o Alex Teixeira sendo parceiro de ataque do Vaete. E até o Felipe não me explicou, para mim a pergunta foi minha, mas ele não conversa comigo, ele conversa com a massa vascaína. E eu perguntei qual era a ideia, se era só evitar que a bola chegasse no Hulk. Ele disse que não, que o Atlético Mineiro gosta de ficar com a posse de bola, e era justamente que esse dirigente do Atlético Mineiro não surtisse efeito, ou seja, o Vasco pegou a posse de bola. No primeiro tempo, o Vasco tomava decisões erradas. Se por outro lado, o Léo Jardim não teve muito trabalho, o Vasco no primeiro tempo não deu muito trabalho para o goleiro do Atlético também. Teve uma jogada individual do Alex Teixeira que ele cortou por dentro, mas na hora de chutar, chutou por cima do travessão e só. E no segundo tempo, sim, que o Vasco acertou nas decisões, abriu o placar com o Vaete, um bom passe, se eu não me engano, foi do Alex Teixeira. E nisso o Atlético saiu para tentar empatar, e o Vasco acertando os passes, até que uma linda jogada do Lucas Piton cruzou, a marcação do Atlético estava toda no Vaete, e o Coutinho estava livre, batendo cruzado, aumentando o placar.
E olha aqui, se o Vasco tivesse um pouquinho mais de calma, ele podia ter ampliado, né? É uma pena que no último lance, um belo lançamento do Paete, que entrou no lugar do Felipe Coutinho, estava impedido, porque senão era o terceiro gol ali também. Mas foi um jogo que o Vasco jogou como o Vasco jogou. Se tivesse jogado dessa maneira no mês de novembro, né, estaria ainda paquerando ou namorando a zona da Libertadores. Mas deu esses vacilos, mas valeu muito essa última vitória no ano em casa. Pode ser que vença fora e chegar a 50 pontos. Foi um ano realmente bom, foi maravilhoso, como a gente merece, mas não foi um ano ruim. Agora, o Felipe lá na coletiva agradeceu, ele fez um pronunciamento agradecendo o Felipe sobre ele ter aceitado, assumir o Vasco nesses 3 últimos jogos do Brasileiro, e pediu prudência em algumas notícias que vem circulando, embora não falou o nome do Grego, o nome de qualquer coisa. Eu acho que está inclusive uma forçação de barra em relação ao Grego, desculpe, sendo que tem 4 investidores, e segundo o Thiago Levitt, que a gente que é do meio, leva-nos a crer que a fonte do Thiago é o próprio Pedrinho, já que eles trabalharam muito juntos na TV Globo. Pelo que o Thiago disse, que o Grego estava, inclusive, na última colocação. E vem mais forçações de barra em relação ao Grego. Olha, eu quero que o Vasco tenha um investidor. A nacionalidade do investidor não me importa se é grego, se é russo, se é britânico, se é chinês, não me importa. Me importa que o cara tenha uma renda que possa, que dá para ele investir no Gigante da Colina, muito, já que o Vasco precisa de alguém que não seja mesquinho, não seja aquele pão duro. Eu tenho familiar que é pão duro, eu sei como que é a coisa, mas o Vasco hoje precisa de um cara que seja mão aberta, já que o Vasco tem dívida para pagar, tem elenco para ser montado, e fora que tem outras coisas, ele já vai para fazer um negócio com o Vasco, ele vai ter que gastar muito, né? Já que não vai ser uma coisa da noite para o dia, tem questões jurídicas a serem desamarradas. Então não me importa se o cara é grego, se o cara pode ser até brasileiro, tem que ter muito dinheiro, que ter querendo gastar, né? Então, e aqui não vai ter fake news. Quando for notícia real mesmo, a gente vai noticiar. Seria muito fácil se você quisesse monetizar, falar, está via de fechar, se aproximou ainda mais, sendo que os investidores que estão interessados têm que assinar nada, né? Que é um documento de segredo, de sigilo, que tanto o Vasco quanto a outra parte não pode falar. O que o Grego está fazendo, inclusive, ainda não conferi a entrevista dele na Sky Sport, mas o que ele está fazendo é uma forçação de barra também, uma pressão. E o Pedrinho, me parece que pressão com ele não funciona. Mas a gente vai aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Vai rolar uma
quase um ano todo de 2025, já que tem a parada da ECAP lá na Justiça Norte-Americana, tem uma arbitragem, que inclusive vou mostrar amanhã, né, no nosso Boa Noite, de um jurista especialista em direito, né, de empresarial, falando sobre isso, que simplesmente é uma coisa da noite para o dia, né? Eu vi bandeira da Grécia lá em São Januário, mas olha, foi um jogo que o Vasco jogou como o Vasco, não deixando o adversário jogar, e jogou. Hoje a força do Vasco nem esteve na ponta direita, o Paulo Henrique ficou mais marcando, acho que inclusive a escalação do Paulo Henrique foi justamente para conter aquele lado, e a força do Vasco esteve no meio e no lado esquerdo. E sobre o Felipe Coutinho, o Paé, o Felipe disse que para eles jogarem juntos, o problema é que depois ele teria que substituir os dois. Ou seja, teria dois talentos para queimar no intervalo, substituições para queimar, e depois como que fica. Então ele praticamente fez o mesmo discurso do Rafael Paiva, quando o Rafael Paiva era questionado sobre o Coutinho e o Paé jogando juntos. Mas eu gostaria de ver os dois ainda juntos, embora até a questão financeira, que vai ser complicado. Já estou com medo do planejamento 2025 sem um novo investidor, que inclusive não deve vir jogador assim muito disputado no mercado. Queira eu que esteja errado, tragam jogadores, vença a concorrência de outros clubes do Brasil que estejam disputando com tal atleta, mas sem um investidor me indica isso. Inclusive o Aleph Manga, que tinha aí um estudante de jornalismo que tem uma parte de dar muita bola para ele, nunca viu o cidadão nas entrevistas coletivas, que ele era um bom jogador, só faltava dizer que o rapaz era um gênio, a bola. O Aleph Manga acertou com a velhinha. Bom, mas agora que a gente vai desmiuçar mais no mercado da bola, né, já que vai ser mais isso mesmo, mas a gente vai dizer quando as fontes forem seguras. Tem muita gente para monetizar, vai botar uma cacetada de nomes, aí vai rolar nomes de montão, um festival de nomes, inclusive nomes do novo treinador. Estão falando aí do Luiz Castro. Quando eu falei com o Luiz Castro, ele deu fora, falou, olha, eu não falo da minha... Foi educado, mas deu fora com a educação, não falo da minha vida profissional. E o pessoal de Santos, aquele otimismo que eles estavam, acabou, né, já que eles queriam que até ontem anunciassem o Luiz Castro, não rolou. Mas olha, vai ser espero que esteja errado, que anuncie aí bons nomes, mas olha, se um investidor vai ser bem complicado. Então, valeu essa vitória, essa última vitória do ano em casa, que o Vasco vença domingo contra o Cuiabá, encerre o ano com 40 pontos. Eu ainda não vi a tabela, quem sabe ainda dê para chegar na 8ª colocação, e aí chega na pré-Libertadores. Mas, com certeza, a Sul-Americana já está garantida. E olha, depois a gente vai ter que ficar acompanhando tem que assinar a Comembol TV esse ano. A gente tem muitos jogos na Copa Sul-Americana que serão feitos lá, não serão passados na TV aberta. Será um horror.
Eu acho que o Vasco entre para ganhar a Copa Sul-Americana, né? Os dois últimos vice-campeões da Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, só tem dado o clube brasileiro. Na Copa Sul-Americana é o contrário, os times brasileiros têm sido vice-campeões. O Fortaleza, que perdeu no ano passado, o Cruzeiro, que perdeu esse ano. Mas olha que o Vasco ganha a Copa Sul-Americana, que daria a vaga para a Copa Libertadores. E agora vamos, esse último jogo contra o Cuiabá, que o Vasco tem essa postura que teve hoje, que com certeza com o Cuiabá já rebaixado tem muita probabilidade de sair com os 3 pontos. Então é isso, galera. Até daqui a pouco com o Despertar Vascaíno. Amanhã não vai rolar papo editorial, mas na sexta-feira volta o papo editorial, que a gente vai falar sobre justamente dos planos de 2025. Até lá.